queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo. A gente já falou no capítulo 3 sobre alguns sais minerais, né? Falamos sobre o cloro, falamos do magnésio, enfim, do cálcio. Agora a gente vai falar de mais alguns e conhecer suas funções e fontes de onde a gente pode obtê-los, né? Então, nos seres vivos, os sais minerais eles podem desempenhar algumas funções genéricas, tá? E cada um vai ter também pode ter a sua função específica. Então, ele pode regular o fluxo osmótico. O que quer dizer isso? É o fluxo de líquidos, o fluxo hídrico dentro e fora da célula. Então, ele tem essa capacidade de ter esse controle osmótico que a gente chama. Equilíbrio elétrico da célula, quando a gente fala de tecido nervoso. Criar ali um potencial elétrico, uma DDP, para poder enviar impulsos nervosos, como a gente falei no caso do tecido nervoso. E o equilíbrio nas reações ácido e base, mantendo a homeostase. Se a gente parar para pensar, tem parte do corpo que só funcionam, as enzimas só são ativadas naquele pH ideal. Quando a gente fala lá da saliva, ela só é ativada na região da boca porque é um pH básico, é um pH alcalino. Quando essa saliva, que é cheia de enzimas chamadas amilase salivar, ela desce pelo esôfago e cai no estômago, o estômago ele é um ambiente ácido, então aquela enzima ela perde a função. Aí ali dentro do estômago outras enzimas vão ser ativadas que são próprias para trabalhar naquele pH. Então os sais minerais eles têm esse controle do nível de ácido e base de determinadas regiões do corpo. A glândula T3 e T4, ele atua ali na composição dos hormônios daquela região. Então ele é muito importante quando a gente fala de crescimento, principalmente na parte da infância, tá? Mas é claro que isso também ao longo da idade, a deficiência dele pode causar alguns problemas. Quando a gente fala do mau funcionamento dessa glândula, que é a tireoide, que ela fica na região aqui do pescoço, a gente pode ter dois problemas, hipotiroidismo e hipertiroidismo. O hipotiroidismo é quando ela trabalha abaixo do normal. Então o que ela pode causar aí? Aumento de peso, prisão de ventre, sonolência, depressão, né? Então é bem complicado. E quando você fala do hipertiroidismo, ou seja, quando essa glândula tireoide está produzindo mais hormônios do que o normal, aí você tem o quê? Metabolismo acelerado, falta de sono, mas por excesso de agitação, né? Então você tem diversas disfunções causadas pelo mau funcionamento dessa glândula. Esse iodo, além dele regular essa glândula tireoide, ele pode causar uma condição chamada bócio, que é o inchaço dessa região pela deficiência de iodo. Aqui no Brasil a gente não precisa se preocupar muito porque o nosso sal de cozinha ele já vem iodado, tá? Se você olhar lá no pacotinho de sal que a sua mãe compra, seu pai, sua avó compra, tá lá sal marinho iodado. Então ele já vem com a quantidade de iodo ideal ali para os seres humanos. E você consome sal aí no seu dia a dia, temperando arroz, feijão, carne, salada, enfim. Então a gente está meio que tranquilo em relação a isso. Tem pessoas que quando viajam para outros países, elas costumam sentir muita falta desse iodo, porque lá o sal ele não vem com essa adição desse sal mineral. Então onde que ele consegue obter isso? Em alguns alimentos como alho, cebola, agrião, cenoura, rabanete, ou até mesmo tomando em forma de cápsula. Então aqui no Brasil a gente não tem quase problema de bócio, só em regiões muito pobres mesmo, e muito lá no passado. Hoje em dia quase que foi sanado esse problema de bócio por conta da deficiência de iodo. Agora já o hipertiroidismo e o hipotiroidismo ele pode sim aparecer em algumas pessoas, como foi o caso do Ronaldo Fenômeno lá no passado, que ele começou a engordar muito. Aí ele falou que era por conta do hipotiroidismo, ou seja, metabolismo muito lento, já que essa glândula controla lá o metabolismo e as atividades metabólicas do corpo. Quando a gente fala do sódio, a gente lembra logo de pressão alta. Mas ele é um sal mineral muito importante para a manutenção da vida, principalmente quando a gente fala de condução de impulsos nervosos. Ele vai atuar ali muito firmemente junto com o potássio para poder criar uma diferença de potencial e você conseguir ter aquele impulso elétrico, aquele impulso nervoso. E também ele atua no equilíbrio dos líquidos. É justamente por isso
que ele causa pressão alta, porque ele vai causar uma alteração ali, elevando a pressão arterial, e aí você tem uma pressão maior nos vasos das artérias, fazendo com que elas fiquem mais esticadas, digamos assim, né? E junto com o cloro, ele atua no controle da pressão arterial. Então são dois sais minerais aí atuando muito intimamente, muito firmemente no controle da nossa pressão arterial. Coloquei aqui para vocês um quadrinho referente à pressão. Então, pressão normal 12/8, pré-hipertensão 13/9 ali, até 89. Isso daí pode ser alterado, tá? Cada vez que vamos fazendo estudos, vamos fazendo pesquisa em relação a isso, essa tabela pode ser alterada. Mas o normal mesmo é 12/8 ali. E quando a gente fala do sódio, a gente pode pecar por excesso, aí no caso a gente tem a pressão alta. Quando a gente peca pela falta, a gente tem um problema que a gente chama de hiponatremia, que é muito difícil de acontecer, tá? Você tem quantidade muito baixa de sódio no sangue e quase não tem sintomas. Os sintomas só aparecem quando já está muito agravado isso, e aí você tem câimbras, desorientação, fraqueza, mas é muito difícil você ter uma pessoa com hiponatremia, até porque os sintomas eles só aparecem quando o caso já está muito grave e meio que são sintomas muito generalistas. Então até você chegar ao diagnóstico que é por falta de sódio, demora um bom tempo, né? E aí, mas a gente tem alimentos que possuem, a gente pensa que o sódio ele só vem lá no sal da nossa cozinha que a gente usa para temperar os alimentos, mas ele também vem naturalmente em alguns alimentos, como queijo, nozes, aveia, carnes processadas, que não é uma fonte boa, tá? A gente costuma pensar que sódio só tem nas coisas que são salgadas. Não, tem muito alimento doce, biscoito, refrigerante, que são coisas que têm um gosto assim, mais adocicado, mas eles são muito ricos em sódio. E tá aí o problema. A gente vai comendo, e pô, é docinho, é bom, tal, e não se preocupa de que lá tá rico em sódio, muito rico em sódio. E aí pode causar, assim, ao longo do tempo, um problema de pressão alta, né? Quando a gente fala do potássio, ele está muito intimamente ligado com o sódio na questão da geração de impulso elétrico, tá? Na condução de impulso nervoso. E o caso mais conhecido aí que a gente tem é o do Guga, que é um tenista brasileiro, foi multicampeão, que ele entre as partidas ali, ele consumia sempre 1 a 2 bananas para poder manter aquele equilíbrio de sais minerais no corpo, tá? Você pode também adquirir esses sais minerais através de uma alimentação balanceada, ou se você tiver em algum esporte, alguma coisa do tipo, você tem lá aqueles isotônicos, né? Um exemplo aí, o Gatorade, pode ser em forma de líquido ou em países muito frios que chegam a congelar os líquidos, eles tomam em forma de gel. Então, quando você vê um campeonato lá na Europa, sei lá, Rússia, Alemanha, eles pegam uma espécie de um pacotinho, eles rasgam e mandam aquele gelzinho para dentro, que lá está rico em sais minerais e vai manter o equilíbrio eletrolítico dentro do corpo deles. Então, a deficiência de potássio ela pode causar fraqueza muscular, desorientação e fadiga. Em uma pessoa normal, dificilmente vai sentir isso, mas quem está ali no esporte, na atividade física, perdendo muitos sais minerais por conta das atividades metabólicas, ele não pode sentir nenhum desses sintomas, senão o cara vai perder a partida. Logo, é bom ele estar sempre repondo aqueles sais minerais. E aí, a gente tem aqui embaixo a imagem do coração. Tá? O coração humano ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e eles são comandados por impulsos nervosos. Então você tem o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, que eles que vão comandar aquela batida do coração, tá? E esse impulso nervoso só consegue chegar até o coração por conta do potássio e do sódio que estão agindo ali nas células do sistema nervoso, tá? E aí você tem outras, se vocês perceberem ali, ó, tudo que está em amarelo são células nervosas que comandam a batida do coração. Então, onde que a gente pode obter esse potássio? A gente pode ter ele em banana, principalmente, por isso que o Guga ficou muito conhecido por comer a banana entre os jogos. Laranja, maçã, figo, grãos integrais, carnes, tomate. Então, uma alimentação variada te supre tranquilamente desse sal mineral. O flúor, que ele é muito importante ali, principalmente na fase da infância, tá? Porque ele vai atuar na formação de ossos e dentes.
Vocês com certeza se lembram, mas não se lembram, pode perguntar aos pais de vocês, quando vocês eram pequenos, sempre tinha lá campanha de escovação com flúor, campanha de escovação com flúor. E vocês iam, botava lá o flúor, a pasta de dente com flúor, escovava o dente, beleza. É muito importante na fase da infância, porque esse flúor vai proteger os dentes contra micro-organismos. Então ele vai fortalecer aquele dente. Por isso que essa utilização do flúor ela é tão importante na fase da infância, que é quando a criança está começando a crescer os dentes ali definitivos. Então é bom que ela tenha um dente saudável, porque senão quando chegar com 20 anos ela está com os dentes todo podre caindo. Isso não é interessante, né? Imagina a pessoa usando dentadura com 25 anos. Sacanagem. Mas o flúor ele atua assim na proteção desse dente. Hoje em dia, você só consegue comprar uma pasta de dente com flúor se você procurar uma específica. Porque antigamente vendia, o flúor ele vinha basicamente em todas as pastas de dente. Só que o flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O que isso quer dizer? Que ele reage com tudo. Então, se você pecar pelo excesso, ele vai acabar fazendo o efeito contrário. Em vez de ele proteger o teu dente, ele vai acabar degradando ele. Então, hoje em dia, ou você faz um tratamento específico ali com uma pasta de flúor, quando o dentista ele indica, ou a pasta de dente normal ela não possui. Tá? Até porque o flúor também ele vem na água que a gente recebe em casa, na água da SEDAI. Então, a gente meio que já está protegendo nossos dentes aí só de estar bebendo água. E também atua ali na formação dos ossos. Então é bem importante ali na idade da infância, por isso que tem alguns alimentos que são bem aconselhados nessa fase. Então onde que a gente pode encontrar esse flúor? Primeiro, água fluoretada, que é a água que vem encanada pela SEDAI, e alimentos como agrião, alho, brócolis, beterraba, cebola, trigo. Então por isso que é importante essa alimentação na primeira infância com alimentos muito saudáveis e com a interação com farinha de trigo integral, porque ele vai agir, né, na formação dos ossos e dos dentes e também, no caso do flúor, protegendo ali os dentes contra micro-organismos. Ele é meio que um bactericida natural, só que com o excesso ele pode causar o efeito contrário. O fósforo ele é muito importante na questão também dos sais minerais. Ele vai agir ali na composição do DNA, do RNA, ou seja, dos ácidos nucleicos, tá? Na formação de ATP, que é a geração de energia dentro da mitocôndria, ou seja, suma importância, cara. Você precisa ter ATP para sobreviver. E quem está atuando ali firmemente é o fósforo como sal mineral. Tá? E também atua na constituição do esqueleto. Então, constituindo aí o esqueleto, você tem fósforo, tem cálcio e tem flúor. Tá? 3 sais minerais muito importantes nessa constituição. Quando a gente fala dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, como é que é a composição lá dos nucleotídeos? Como é que é a composição desse ácido nucleico? Uma pentose, que é um açúcar, pode ser uma ribose, se for um RNA, ou uma desoxirribose, se for um DNA. Tá? Uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. E o fósforo está presente nesse grupamento fosfato. Tá aí a importância dele. Tá? E as fontes de fósforo elas são bem tranquilas numa alimentação saudável. Você tem ela onde? Peixe, ave, carne vermelha, derivados de leite, miúdos, tá? Que são aquelas partes mais que as pessoas não costumam comer muito, que é moela, fígado, rim, baço, pulmão dos animais assim. Então as fontes de fósforo elas são bem tranquilas de você conseguir numa alimentação normal. Você tem lá a carne vermelha, né? Frango, peixe principalmente, leite derivados, cereais, castanhas. Então são alimentos onde você consegue obter fósforo e acredito que vocês consumam isso pelo menos uma vez na semana, tranquilamente. Tá? Então o seu nível de fósforo ali está tranquilo. Quando a gente fala da caixa de fósforo, só uma curiosidade, o fósforo, ele não é a parte vermelha do palito não, tá? Aquilo ali é uma espécie de resina. O fósforo, ele tá na lixa que você passa o fósforo, beleza? Só pra gente poder dar uma contextualizada aí. Então, o fósforo ali, naquele palito de fósforo, ele não tá na parte vermelha, ele tá sim na caixinha. E aí a gente tem alguns sais minerais menos falados, mas que também são muito importantes para a manutenção do metabolismo do nosso corpo. Então a gente tem o enxofre, que ele facilita a digestão e atua no metabolismo de proteínas. Então, muito interessante. Se você vai comer carne para conseguir outros sais minerais, você precisa digerir aquela carne. E o enxofre ele vai agir justamente nesse momento.
E aí alimentos onde a gente pode conseguir ele, nozes, batata, cebola, alho, rabanete. Então, galera, o cobalto, ele é pouco falado, mas ele é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de mulheres grávidas. O cobalto ele vai atuar lá na formação da vitamina B12. A falta dessa vitamina B12 causa diminuição dos glóbulos vermelhos e causa anemia perniciosa. Então, só para a gente poder separar aí, a gente tem alguns tipos de anemia. Tem a anemia falciforme, que altera a forma dos glóbulos vermelhos. A gente tem a anemia ferropriva, que é causada pela falta de ferro. E a gente tem a anemia perniciosa, que é causada pela diminuição dos glóbulos vermelhos. Então, os sintomas aí, cansaço, fraqueza, indisposição, tá? E é uma vitamina muitíssimo importante na época da gravidez, quando a gente está falando de uma mulher que está grávida. Porque além dela se manter saudável, ela precisa manter o bebê também o mais saudável possível. E se você tem deficiência dessa vitamina por falta de cobalto, você vai ter aí uma diminuição dos glóbulos vermelhos. Então também vai prejudicar o bebê, tá? Alimentos aí onde a gente pode encontrar carne, fígado, leite, ovos, alface e beterraba. Então alimentos aí bem comuns do nosso dia a dia. E o zinco, que ele é muito importante quando a gente fala de sistema imune, ativamente nesse sistema do nosso corpo que nos protege aí contra micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então, e também atua ali na cicatrização da pele. Então, é muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais válido você investir numa alimentação com zinco do que com vitamina C. O zinco vai ter uma atuação muito mais íntima quando a gente fala de sistema imune, tá? E alimentos onde a gente pode conseguir esse zinco: carne, frango, fígado, peixe e ovo. Como eu conversei com vocês em sala de aula, a maioria das pessoas com uma alimentação saudável, né, no caso da gente, acredito que todos têm uma alimentação básica, assim, saudável, não vai ter problema com esses sais minerais, porque vocês vão ter uma alimentação balanceada, tranquilo? Galera, então, muito obrigado pela atenção, até a próxima, se cuidem, tá? E